Hoje a nossa monitoria é sobre bengalas e a gente vai falar sobre o uso dela, sobre o treino e sobre os ajustes. As bengalas são dispositivos auxiliares de marcha que aumentam a base de apoio, auxiliando no equilíbrio do paciente. Elas não são indicadas exclusivamente para a redução da descarga de peso, apenas para o equilíbrio. Elas auxiliam na redistribuição do peso de membro inferior que esteja fraco ou doloroso, e elas fornecem informação tátil a respeito do piso para que o usuário aumente seu equilíbrio. Elas são indicadas para pacientes que tenham osteoartrite, quedas ou medo de cair. Nesse caso, por mais que o paciente apresente uma boa capacidade na marcha, se ele tiver muito medo de cair, a bengala pode ser prescrita. Em relação aos tipos de bengalas, a gente tem as tradicionais, as com dobras, as com 4 apoios e entre outros. As tradicionais podem ser tanto de madeira ou de alumínio. As de madeira são feitas conforme o tamanho do paciente e as de alumínio são, em geral, ajustáveis. Elas apresentam um custo menor, são leves e têm a desvantagem de ter um cabo em formato de cabo de guarda-chuva, o que pode exigir do paciente muita flexão de punho para segurar esse cabo, e isso pode aumentar o risco ou os sintomas de síndrome do túnel do carpo. As bengalas com dobra ou offset são feitas de alumínio, têm um comprimento ajustável e são melhores que as bengalas tradicionais para aqueles pacientes que precisam apoiar o peso do corpo nessa bengala. Já as bengalas com 4 apoios aumentam a base de suporte, possuem uma descarga de peso maior, ficam em pé sozinhas quando não utilizadas, o que vai liberar as mãos do paciente para outras funções. São difíceis de serem usadas em escadas, são mais caras, permitem uma marcha lenta e possuem a desvantagem de que todos os apoios, quando tocam o chão, eles tocam simultaneamente. E isso vai acabar tornando as bengalas difíceis ou impossíveis para alguns indivíduos, especialmente para aqueles que caminham mais rápido. E por conta disso, elas vão ser indicadas para pacientes com risco de quedas acentuados, no caso, idosos. Aí aqui a gente tem uma tabela de um artigo que mostra os tipos de bengalas, a descrição delas, as vantagens e as desvantagens. E eu vou mandar no grupo depois esse artigo. Em relação ao ajuste, para pacientes que tenham grandes assimetrias corporais, ou seja, braços ou pernas mais compridos ou mais curtos, a manopla da bengala é ajustada na altura do trocânter maior do fêmur. E para os pacientes que não têm essas discrepâncias corporais, o ajuste é através de uma flexão de cotovelo a 30 graus, fazendo uso da goniometria. Ou seja, o paciente vai ficar com o braço totalmente estendido, a 0 graus de flexão, e ele vai dobrar um pouquinho até que o goniômetro chegue a 30 graus. É importante que durante a regulagem da altura, o paciente seja orientado a não fazer muita inclinação de tronco, que pode provocar dores lombares, e sempre observar a caminhada do paciente e como está sendo essa distribuição de peso. A bengala deve ser usada sempre no lado contralateral ao membro inferior acometido. Então, se existe um comprometimento em membro inferior esquerdo, a bengala vai ser usada no membro inferior direito e vice-versa. Sendo assim, o membro inferior lesionado acompanha a bengala e o membro inferior sadio posteriormente. Se o problema do paciente não tem relação com patologias do membro inferior, mas sim de algum outro distúrbio do equilíbrio, a gente usa a bengala na mão dominante. Em ambos os casos, a bengala deve acompanhar o membro inferior contralateral e deverá ser avaliado qual lado o paciente apresenta melhor equilíbrio, melhor resistência física para a deambulação, segurança durante a marcha e força de preensão palmar. Tudo isso é muito importante. Para o treino de subir e descer escadas, eu trouxe essa informação desse artigo também. Para subir, o paciente deve segurar o corrimão, se possível, levando para o degrau mínimo o membro inferior que apresentar melhores condições físicas. Depois, ele leva a bengala disposta na mão oposta ao membro inferior acometido e sobe um degrau com o membro inferior acometido. Para descer,
Ele deve primeiro posicionar a bengala no degrau e depois apoia o membro inferior com piores condições, ou seja, vai ser o oposto da subida, que era o membro com melhores condições físicas. E, finalmente, o outro membro inferior, que vai suportar o peso do corpo. Para subir e levantar. Para se levantar, o indivíduo é orientado a mover o corpo para frente na cadeira, inclinando o tronco anteriormente, pressionando para baixo com as duas mãos, contra os apoios dos braços do assento, caso seja necessário, e após se levantar, segurar a bengala. Para sentar, ele se aproxima da cadeira, realizando um pequeno círculo em direção ao lado que não está envolvido, até que sinta a cadeira contra as suas pernas. Então, ele encosta a bengala, alcança o apoio dos braços e finalmente se senta. E essas foram as referências que eu utilizei. E para finalizar, eu deixei um vídeo que um fisioterapeuta mostra um pouco mais sobre esse uso das bengalas. Para vocês, certo? Esse daqui é um bastão de madeira que você também vai procurar colocar na altura do trocante. Só que esses bastão de madeira não tem regulagem, mas você pode fazer o corte de acordo com a altura do trocante maior do paciente. É só tirar a ponteira, cortar e colocar na altura desejada. E o bastão de 4 pontas, que muitos já devem ter visto, um paciente idoso com dificuldade de equilíbrio, né, na marcha. Então o bastão de 4 pontas dá mais apoio na fixação, no equilíbrio, certo? E também para não correr o risco de ficar escorregando. Às vezes o idoso chega num local, coloca o bastão em um balcão e de repente ele escorrega e fica difícil para ele se levantar para pegar. Então aqui ele não cai, ele fica aí, ok?